Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula. Hoje, meus amigos, vamos falar da crônica ainda, mas antes de qualquer coisa, quero cumprimentá-los, quero cumprimentar a equipe aqui, quero cumprimentar a minha amiga Fran, que está aqui nos ajudando. Antes de começarmos a aula, pessoal, sempre os professores vão alertá-los de que vocês devem acessar o Google Classroom, responder às atividades obrigatórias para marcar presença. Se você tiver dúvida, converse com o professor ali, ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola. Eles vão te oferecer o material, devolva, respondido, o pessoal também você ganha presença lá, certo? O que nós veremos hoje, meus amigos? Vamos relembrar umas características do gênero crônica, certo? Estudar os modos verbais. Vamos entender a importância dos tempos verbais na construção do texto, muito importante isso. Vamos aprender um pouco mais sobre os elementos estruturais de uma crônica. Vamos relembrar umas coisinhas. Crônica é um texto narrativo, lembram-se? E normalmente se inspira em notícias de jornal, ele pode ser jornalístico, ele pode ser também literário, ou em observações de fatos do cotidiano. Repare, situações do cotidiano, a crônica aborda demais. A linguagem utilizada pelo cronista é geralmente simples e objetiva. Os textos são geralmente curtos, nós falamos disso. As figuras de linguagem são importantes recursos para dar mais expressividade ao texto. Lembra aquela história? Quando eu quero descrever algo que é abstrato, eu lanço mão das figuras de linguagem para me ajudar. Vamos para o nosso primeiro quiz, meus amigos. Vamos tentar recordar alguns elementos da crônica. Sobre as características da crônica, marque as alternativas corretas, assertivas. Gênero narrativo marcado pela brevidade e narra fatos em ordem cronológica. O que vocês acham? Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa. O que vocês acham? Publicado em diversos veículos, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos, certo? Então, respondo e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Meus amigos que responderam, vamos lá, vamos corrigir. Então, as características da crônica quais são? Vamos recordar do que nós já vimos. É gênero narrativo, sim. Marcado por brevidade, sim, ele é breve, rápido. Narra fatos de ordem cronológica, sim. Tipo de texto que se caracteriza por envolver remetente e destinatário? Não, não se trata disso. Publicado em diversos veículos, sim, jornais, revistas. Destina-se à leitura diária ou semanal, sim. Pois trata de acontecimentos cotidianos. Essa palavrinha é bem importante para a crônica, tá? Então, essas duas respostas aqui, certo, meus amigos? Não se trata de texto remetente e destinatário, não é por aí. Não é carta, nada disso. Vamos ver a crônica agora do Valcir Carrasco, escrita em 2007, publicada na revista Veja.
O labirinto dos manuais. Lembre-se que eu falei para vocês, se apeguem, quando vocês estiverem analisando um texto, se apeguem a tudo que foi dito ali. O labirinto dos manuais. Título: há alguns meses troquei meu celular. Já começou com a ideia dele, o que ele vai tratar. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Olha só, significa que o celular, a função dele é tão, né, existem tantas funções que ele serve até para ser celular. Abri o manual, entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi. Folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Olha a ligação aqui, meus amigos. De instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som na campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall. Não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno já saía correndo. Quer dizer, só quando eu tocava já saía todo mundo correndo, pensando que era alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente o taxista. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no vibracall há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Repare que a linguagem é bem simples, pessoal, bem mais tranquila, né? Vamos ver o quiz agora. Após ler esse trecho da crônica de Valcir Carrasco, marque as alternativas que estejam corretas, meus amigos. O autor tece comentários sobre uma situação comum do seu dia a dia, tão comum dele como da nossa também. Os fatos narrados e as personagens envolvidas são extraordinários. O autor utiliza verbos em primeira pessoa e também verbos impessoais em modo e tempo variados. O que vocês acham? Então, respondam e eu já volto. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, do trecho da crônica do Valcir Carrasco, né, quais as alternativas que estão corretas aqui? O autor tece comentários sobre uma situação comum do seu dia a dia, tão comum que não só dele, como diversas outras pessoas. Então, essa é uma resposta. Fatos narrados e os personagens envolvidos são extraordinários? Não. Olha só, esta é como se fosse o contrário desta. Se ele é uma situação comum para todo mundo, como ele vai ser extraordinária, a personagem extraordinária? Nada disso. O autor utiliza verbos em primeira pessoa? Sim. Também verbos impessoais? Sim. E em modo e tempo variados. Então, essas respostas. Não se trata de personagens envolvidos em situações extraordinárias, nada. Vamos continuar a nossa leitura. Atualmente,
Ó, reparem que até os advérbios são contextualizados na crônica ali, para mostrar o cotidiano e contemporaneidade. Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a promessa, rápido e fácil. Ó, ironizando aqui, por isso está entre aspas. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi. Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca, ainda se emagrecesse. E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar e de novo no primeiro. Outro dia a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens, desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí tudo... Bom, vamos continuar daqui a pouco a leitura e vamos ver essa atividade agora. Releia este trecho da crônica. Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. A maioria dos verbos que estão destacados, em bold aqui, negritados, estão no presente, meus amigos. Estão negritados, estão no presente, não, está aqui no passado. Me perdoe aqui, foi um lapso. Além do tempo, em relação à ação expressa pelos verbos, o que eles mais indicam? Letra A, indicam dúvida em relação ao fato acontecer. B, não indicam certeza em relação à ação. C, indicam certeza de que a ação aconteceu. D, expressam incerteza em relação ao fato. Então respondam-me, daqui a pouco eu volto para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, ó, atualmente estou de computador novo. Ó, o verbo aqui ó, está no presente, que é a relação de continuidade, aquele verbo que dá relação. Daqui a pouco nós veremos aspectos do verbo, vocês vão entender isso. Mas temos fiz, está no passado, comprei, também foi passado. Então, só destaquem aqui, passado, tá? A grande maioria deles, embora esse esteja no presente. Então, indicam dúvida em relação ao fato acontecer? O que vocês acham? B, não indicam certeza em relação à ação? C, indicam certeza de que a ação aconteceu? D, expressam incerteza em relação ao fato. Pessoal, é isso mesmo. Ó. Estes verbos aqui, a gente pensa no modo dele. Agora não é tempo, não é relação de tempo, mas relação do modo, modalizador. Eles estão no indicativo. O indicativo expressa certeza. O subjuntivo expressa incerteza.
possibilidade. Agora, o indicativo expressa certeza. Então, qual das respostas? A letra C, certo? Lembre-se disso. E temos o imperativo também, que expressa ordem, conselho, dica. Estes três modos do verbo indicam certeza e indicativo. Incerteza, possibilidade, certo? Subjuntivo. Imperativo, ordem, dica, conselho, certo? Atividade 2 agora. Entre as características que definem uma crônica, estão presentes no texto de Valcir Carrasco. A. Narração em terceira pessoa e o uso expressivo da pontuação. Letra B. A criação de imagens hiperbólicas, vimos que é hipérbole, e o predomínio do discurso direto, o que vocês acham? C. O emprego de linguagem acessível ao leitor e a abordagem de fatos do cotidiano. Olha a palavrinha aqui, mágica. D. A existência de trechos cômicos e a narrativa restrita ao passado do autor. E. A ausência de reflexões de cunho pessoal e emprego de linguagem em prosa poética. O que vocês acham, meus amigos? Respondam, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, conseguiram? Vamos lá? Vejamos então. Entre as características que definem uma crônica, o que nós temos? A. Narração em terceira pessoa? Não. A crônica pode aparecer em primeira pessoa. Uso expressivo de pontuação? Não necessariamente. Não necessariamente. Expressivo de pontuação com vírgulas, não necessariamente. Letra B. A criação de imagens hiperbólicas? Não aparece muito isso lá. Muito embora tenhamos algumas, mas não. O emprego de linguagem acessível ao leitor? Abordagem de fatos cotidianos? Isso aí. A existência de trechos cômicos, pode aparecer humor, pode, mas não é uma necessidade, mas uma exigência na crônica. A narrativa restrita ao passado do autor, se a crônica é cotidiana, como é que ela vai retratar o passado? A ausência de reflexões de cunho pessoal? Não, às vezes existem crônicas que são argumentativas, críticas, certo? Emprego de linguagem prosa poética? Não necessariamente. Continuando a nossa leitura, parece muito simples, mas o mundo é para todos, não é? Ele faz uma pergunta. Talvez alguém dê aulas para entender manuais. Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade. E não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Ele traz aqui até uma opinião dele. Então, isso é uma crônica jornalística, traz a opinião dele. Vamos conceituar os modos do verbo agora, meus amigos. Nós temos, eu acabei de falar para vocês, 3 modos. Temos o indicativo, temos o subjuntivo, temos o imperativo. Indicativo, expressa fato, certeza. Lembre-se dessa ideia. O indicativo, certeza. Subjuntivo, exprime desejos, possibilidades e dúvidas, incertezas.
Talvez, inclusive elas aparecem com advérbios de dúvida. Ó. Talvez, este advérbio de dúvida, ele força o verbo a ficar no subjuntivo, meus amigos. Ó, talvez discurse bem esta noite. É uma possibilidade, uma hipótese, uma incerteza. Imperativo aqui, ó. Normalmente o imperativo ele apresenta os verbos no imperativo mesmo. Por essa ideia de imperativo, que é aquele imperador, aquele que manda. Discurse com ele, pode ser um conselho, uma dica, uma ordem. Olha só, faça isso corretamente. É uma ordem. Então vamos entender aqui, meus amigos. Ó, temos ação no presente, é o momento em que eu falo, e nós podemos ter presente, estou falando aqui, nós podemos ter ações que aconteceram antes da fala, com ações que acontecerão após a fala. Antes são passado, aquelas que virão no momento da fala, aquelas que virão serão futuro, certo? Então temos aqui ação no presente, pensamos no indicativo, no subjuntivo também. Temos ações no passado, certo? Temos uma ação que é mais longa, ela exprime o quê? Uma ideia que começa, ela tem uma extensão mais acentuada. E a gente chama essa ação de pretérito imperfeito. Me perdoe aqui, pretérito imperfeito, certo? Temos uma outra ação, pretérito imperfeito, por quê? Imperfeito que não foi totalmente concluído, por isso essa ideia, imperfeito. Temos a outra, que é o pretérito perfeito, certo? Perfeito, aquela que acabou. Eu faço uma ação rápida, por exemplo, se eu falo para vocês assim, eu cantava naquele local. É uma ação que começa, ela tem um começo, mas ela se estende. Pretérito perfeito, eu falo assim para vocês, eu cantei. Foi uma ação simples e rápida. Vocês entenderam a diferença? E temos aqui também, no passado, pretérito mais que perfeito. Qual a diferença? Existe uma ação lá no passado, uma ação anterior a esse, mais antiga ainda. A gente chama de pretérito mais que perfeito. Por isso que é mais que perfeito, que ela foi feita bem antes de uma outra também no passado. Vocês entenderam? Temos aqui. E temos, então, repare que ela é anterior, estas que estão já no passado, ela é anterior ainda. E temos também ações no futuro. Só que temos uma peculiaridade, meus amigos, aqui. Temos o futuro do pretérito. Olha que coisa maluca, futuro do pretérito. Pretérito quer dizer passado. Futuro é como se eu falasse para vocês assim, futuro do passado. Olha que coisa meio esquisita. Mas para que serve esse tempo verbal aqui? Ele serve para expressar o que, meus amigos? Hipótese. Ele pode aparecer aqui no passado, daí vai ser uma ação futura do passado. Ela pode aparecer no presente, vai ser uma ação futura do passado. Então, ele exprime mais hipótese, ideias. Ele está associado à ideia de hipótese, certo? Muito embora ele seja indicativo, ele expressa hipótese. Certo? Ele pode aparecer ali. Temos aí o último, futuro do presente. Eu falei basicamente do indicativo também, meus amigos, mas isso aqui serve para o subjuntivo. No entanto, no subjuntivo nós temos menos conjugações, nós só temos 3, aqui nós temos estas todas, no subjuntivo nós só temos 3, já mostro para vocês. Futuro do presente é aquela ação que está lá na frente, certo? Vai acontecer muito depois. Então vejamos aqui, ó. Temos os modos verbais. Indicativo, exprime certeza, ó, temos o presente do indicativo, temos o pretérito perfeito, aquele que já se encerrou rapidamente, temos o imperfeito, aquela ação que começou no passado e se estende um pouquinho mais. Pretérito mais que perfeito é uma ação que bem anterior a outra que também está no passado. Futuro do presente, aquela ação que vai acontecer. Eu estudarei, ele conseguirá. Ó. Futuro do pretérito, ele conseguiria. Olha a hipótese aí, conseguiria. Se ele fizesse algo, conseguiria. Olha a hipótese. Subjuntivo nós só temos 3. Presente, que ele consiga, exprime incerteza. Pretérito perfeito, se ele conseguisse, exprime certeza também. Repare que ele já aparece com condições aqui, meus amigos. Futuro, quando ele conseguir, repare. E o imperativo afirmativo e o negativo, ó, consiga ele, não consiga ele. Vocês reparem que aqui é a ideia de uma dica, conselho, ordem, me perdoe, conselho, dica, certo? Então vamos para a atividade 3 agora, meus amigos. Ó, assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. Mas não posso me alimentar, só de pipoca, ainda se emagrecesse. A. Futuro do subjuntivo, pretérito perfeito e indicativo. Essas duas formas, respectivamente, quais são? B. Infinitivo, presente do subjuntivo, esta e esta. C. Futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo. D. Infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. E letra E. Infinitivo, pretérito perfeito do subjuntivo. Então, respondam nesta ordem, respectivamente, eu quero que vocês respondam. Daqui a pouco eu volto para corrigir.
Vamos lá, meus amigos, vejamos então. Quais são esses verbos? Ó, alimentar, repare que este ar, ir, denota um infinitivo, meus amigos. Então, um infinitivo. Emagrecer-se, aqui, ó, aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não expressa incerteza? Se emagrecer-se. É uma hipótese, lembra que eu falei? Então, infinitivo e pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Vamos continuar a entender a crônica, meus amigos. Ó, entre as principais características da crônica, quais são? Linguagem simples, objetiva e o texto curto. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, a crônica é um tipo de texto, na verdade é um gênero, né, que chama atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos, certo? Vamos para o nosso Enem, meus amigos. Aqui a coisa é gostosa de ver. Ó, vamos lá. Falei a vocês, se apeguem em todas as informações possíveis ali. Não interrompa a linha da vida, ó. Já começamos aqui, ó. Já começamos com qual modo verbal aqui? Imperativo, ó. Não interrompa. Estão pedindo, um pedido também, né? Não interrompa a linha da vida. Temos a caneta azul aqui, ó. A caneta vermelha, certo? Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Fundação Hemocentro de Brasília. Repare que aqui, olha só, mas um modo verbal, nós temos o quê? Um imperativo, meus amigos. Qual que é a função da linguagem aqui? A função apelativa, fazer com que haja mudança de ação, mudança de conduta das pessoas, certo? Então, vamos lá. Qual é? A imagem da caneta de tinta vermelha, associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que, letra A doação de sangue faz bem à saúde? Letra B, a linha da vida é fina como o traço da caneta? C, a atitude de doar sangue é muito importante? O que vocês acham? Letra D, a caneta vermelha representa a atitude do doador? O que vocês acham? Letra E, a reserva do banco de sangue está chegando ao fim? Então respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, meus amigos? Conseguiram? Vamos voltar aqui para enxergarmos, é bem simples, ó. Não interrompa a linha da vida, aqui um imperativo, ó, que está querendo, função da linguagem apelativa, conativa, fazer mudança de atitude, lembram-se disso? Caneta, ó, a tampa azul, mas a tinta vermelha, meus amigos. Aqui remete, imagino eu, remete à vida, o azul, e todos nós, para vivermos, temos que ter sangue. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Aqui, se quero mudar a atitude, meus amigos, qual é a resposta lá? Vejamos, a doação de sangue faz bem à saúde? O texto até diz isso. Mas se eu falei para vocês se apegarem a todo o contexto, a toda a linguagem verbal e não verbal do que foi dito ali, certo, meus amigos? Então, o texto até diz isso, mas qual que é? Se eu quero mudar a mudança de atitude, não é essa a resposta. A linha da vida é fina como o traço de caneta? Absurdo, isso aqui é absurdo, não tem comparação isso. A letra C, a atitude de doar sangue é muito importante? O texto também pode remeter a isso. Mas o que eu quero é que vocês entendam o contexto todo, mudança de atitude. A caneta vermelha representa a atitude do doador? Não, nada que, estas duas aqui são absurdas, nada que a gente remeta a isso. Letra E, a reserva do banco de sangue está chegando ao fim? Sim. Se eu quero mudar a atitude, quero que as pessoas doem sangue, então eu chego, através desse momento, sensibilizar as pessoas para que elas doem sangue, certo? Vamos para a nossa atividade 5, meus amigos. O futuro do pretérito é um tempo verbal também usado para expressar. Lembra que eu falei para vocês? A letra A, um caráter mais polido e a pedidos e a informações, o que vocês acham? B, um caráter forte a pedidos e a afirmações. Letra C, um aspecto rústico a pedidos e a afirmações. Letra D, um caráter acelerado às afirmações. Letra E, resultados às causas. Então, respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, o futuro do pretérito, eu disse a vocês que ele exprime hipótese, mas aqui, ó, é um tempo verbal também usado para expressar o quê? Caráter o quê? Mais polido, meus amigos. Se eu peço para alguém assim, se eu falo para alguém assim, ó, pegue a água para mim, estou sendo forte, né? Estou quase dando uma ordem. Se eu falar para vocês, você pegaria aquela água para mim? Eu não estou sendo mais polido? Então, é isso mesmo, ó. O pretérito, futuro do pretérito, esse tempo verbal, ele exprime essas coisas. Hipótese, ele pode demonstrar mais polidez na pergunta. Certo, meus amigos? Com isso, o que nós vimos hoje? Relembramos algumas características do gênero crônica, estudamos os modos verbais, entendemos a importância dos tempos verbais na construção do texto, aprendemos um pouco mais sobre os elementos estruturais de uma crônica. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima.